Bom dia, pessoal, tudo bem? Ó, agora são 14h18 do dia 8/4 de 2026. Meu nome é André. 14/18 é a temperança, né? 14 é a temperança com a lua. E daria também o Papa com o eremita. E eu tô sentindo aqui, antes de eu entrar, de eu começar a gravar, eu estava aqui conversando com os meus espectadores offline, né? E aí eu estava explicando, estava contando, gente, sobre a história de Santa Sara Kali, que na corrente esotérica, Santa Sara Kali, Sara é a filha de Jesus com Maria Madalena. Maria Madalena saiu, né, depois da crucificação de Jesus, não apenas ela, mas nas correntes esotéricas, a gente diz que Jesus foi para a Índia, entende? E, enfim, toda uma série de acontecimentos se dão a partir daí. Eu tenho só 30 minutos, não vai valer a pena, não vai dar tempo, entende? Não é o propósito disso aqui. Mas se você quiser, procura saber, inclusive, a linhagem de Jesus que se liga ao rei Davi, ou seja, é uma linhagem real. Então, essa linhagem teria ido até o rei Arthur e dado sequência. Então, essa linhagem, gente, ela ainda está por aí, entendeu? Que é o Graal, né? O sangue real. É o sangue real. O Graal realmente parece uma coisa de ficção de Dan Brown, não sei o quê, mas é uma história verídica. É uma história que existe mesmo, tá? Estamos falando de uma linhagem real. E aí o que eu estava dizendo aqui para eles é que a espiritualidade fala comigo através disso, gente. Para você pode não fazer sentido, mas é como a pastora Anichesca, Deus, né, quando fala com ela, isso foi uma coisa que até eu fui treinado muito assim, assistindo os vídeos dela, é aceitar isso, porque ele usa, a espiritualidade vai usar aquilo que é referência para você. Então eu sempre fui meio nerd. Então, o que que eles usam para mim? É referências das séries, dos livros que eu li, entende? Para ela, é coisas do sertão. Quem já acompanhou a live dela, ela fala, eu estou vendo um moinho de moer milho, entende assim? Coisas que ela vai entender a mensagem daquilo. Então, é o que eu falo sobre profecias, tá? Porque cada um vai receber de uma forma, para cada pessoa, a mesma mensagem vai tocar de uma forma diferente em momentos diferentes. Então, hoje você pode ler, eu mesmo, eu vejo um vídeo hoje, em uma situação que eu estou, e ele me traz uma revelação sobre aquela situação. Quando eu estou vivendo outra, eu assisto o mesmo vídeo, aquele mesmo vídeo serve para mim. Tá? Enfim, gastei 3 minutos só explicando isso, mas eu creio que é importante. Tudo é importante, gente. Nada é desperdiçado quando a gente está falando da espiritualidade, tá bom? Eu estava falando aqui, por eu estar contando essa história de linhagem real e etc e tal, eu acredito que estamos falando de um contexto familiar onde uma história verdadeira virá à tona, será revelada ou já está vindo. Entende? Talvez não uma questão de uma linhagem de, assim, como eu estou falando, da paternidade, né? Eu não sabia que Jesus, teoricamente, vamos dizer assim, pode ser o pai de Santa Sara, de Sara, né? E que ela também, entende? É uma pessoa que, nesse caso, Santa Sara, está muito ligada aos ciganos, mas não se sabem, muitas pessoas não sabem dessa história que também existe nas correntes esotéricas, entende, gente? Porque a Umbanda, o Candomblé, ela é uma coisa, gente. A espiritualidade, ela engloba tudo, tá? Tudo. As entidades, a astrologia, tudo está ligado, tá bom? Então, por exemplo, mesmo que você seja um bandista, é bom você saber de astrologia, qual é a parte esotérica das coisas, porque quando você for arriar uma oferenda numa lua cheia, numa lua minguante, isso vai fazer diferença. Então você tem que saber se Mercúrio está em tal lugar, entende? Para você canalizar a energia daquilo e ter mais sucesso no que você quer fazer, tá bom? Enfim, 5 minutos foi disso. Vamos ver o que eles vão falar. Mas eu estou sentindo que a história é essa, a história verdadeira de uma família, entende? Pode ser em relação à paternidade? Sim, pode ser. Mas eu sinto e foi o que eu falei sobre verdade. Eu estou falando muito aqui hoje sobre a minha mãe, o que minha mãe me passou, entendeu? Assim.
o assessoramento, a peregrinação, a inspiração. Eu sinto aqui, gente, assim, ainda não tá vindo que bate para mim com essa energia que eu estava sentindo, mas eu vi essa carta do assessoramento invertido e tá me vindo assim, uma pessoa entendendo que talvez essa questão que eu estou falando de crenças, entende? Eu não sei. Mas parece que ela está entendendo que uma situação, ela não vai ter ajuda em um local. O local que ela está não traz para ela aquilo que ela precisa, sabe assim? E eu sinto como se ela estivesse sendo intuitivamente assim guiada a se afastar de um contexto e buscar outro, talvez um contexto religioso, como eu estou falando. Por quê? Como eu estou dizendo, pode não ser essa questão da família, eu tô ficando todo arrepiado. Então eu acho que alguém por aqui está pegando, está batendo. É, por quê? Porque, por exemplo, é o que eu estou falando da Igreja Católica. Gente, eu gosto muito de assistir missa, eu sempre vou, eu sou devoto de Nossa Senhora. Eu não sou contra nenhum tipo de igreja, mas o que eu digo é o que eu estava falando há muito tempo, já eu venho falando sobre isso. A verdadeira história das coisas, isso é histórico, gente, entende? Tem coisas sobre a igreja que são fatos. Não é que eu estou contra, eu não sou contra nada, gente. Porque quem tem que estar contra ou a favor de algo da Igreja Católica são os católicos. Entende? O que eu faço, que é o papel que a espiritualidade me passou, é fazer com que as pessoas entendam verdadeiramente o que acontece, qual é a história real daquilo ali. Se você ainda assim quer continuar lá, ou se você não quiser me ouvir, eu não estou saindo na rua, gente, com um megafone gritando isso. Eu estou dentro da minha casa fazendo um vídeo para a internet, onde pessoas têm o direito podem assistir ou não assistir. Você pode me ignorar completamente, como eu faço com o conteúdo que não me interessa. Eu tenho o direito constitucional de falar o que eu quero. E você tem o direito constitucional de discordar e não me ouvir. Mas você não pode querer calar minha boca, tá? Enfim, então eu sinto que aqui tem alguma questão nesse sentido, entendeu? É café aqui. Alguém que está entendendo que um conjunto de crenças, talvez familiares, entende? Algo que ontem eu expliquei muito sobre a minha família. O karma da minha família, gente, é pesadíssimo. Pesadíssimo. E a espiritualidade já me falou, eu já fui levado para ver, gente, eu estou todo arrepiado. Eu já fui levado para ver um contexto da minha família lá atrás, que eu era tipo uma fazenda de, como que fala? Engenho, sabe essa coisa de engenho? Era ali. E eu via, tipo assim, não era a cara da minha mãe, não era a cara do meu tio, não era. Gente, tá me dando uma coisa muito estranha. Mas eu via, eu sabia que eram eles, entende? Eu não era essa cara aqui, mas eu sabia que era a minha família. Muito louco isso. Eles me levaram para ver. E eu não sei porque tá me emocionando. Eu acho que tem alguém pegando essa mensagem aqui agora, tá? Ou vai pegar. E aí, gente, era uma coisa da escravidão, entendeu? Então, pessoas eram castigadas e não eram castigadas por algo, era uma rotina de castigo, entende? Não é que elas faziam algo errado, era o castigo nesse engenho que teoricamente, gente, eles me mostraram, então eu acredito. Se você não acredita, tudo bem. Mas nesse contexto, eles disseram que o que que a minha família faz? Toda vez que a minha família teve poder na mão, ela usou o poder para destruir. E o poder não é só de dinheiro. O poder por exemplo, essa situação que eu vivo aqui. O poder de você humilhar uma pessoa e você escolhe, entende? O poder de você envenenar uma pessoa e você escolhe sem motivo. Essa pessoa não está te fazendo nada. O poder de perseguir, o poder. O poder de estar, de certa forma, com a vida de uma pessoa, o poder de interferir na vida de uma pessoa, entende? Então, por que, gente, que eu, apesar de muita raiva,
eu ajo da forma que eu ajo. Eu grito, eu falo, as pessoas me chamam de louco. Por quê? Porque eu tenho que limpar esse karma, entendeu? Porque poder, gente, todos nós temos de fazer qualquer coisa. Mas eu vim para quebrar isso, porque todas as vezes que a minha família teve poder na mão, ela destruiu. E nós estamos aqui pagando isso. Por isso que a minha família tem uma questão financeira muito forte. As pessoas da minha família, da linhagem original, vamos dizer assim, e mesmo dessa linhagem de filhos com outras mulheres, eles não prosperam, porque nós precisamos passar por essa aprovação de assim, quando você tiver dinheiro, você vai continuar sendo quem você é, ou você vai usar para destruir. E eu já falei isso para algumas pessoas, inclusive para uma pessoa que eu já falei que eu acho que é da minha família, e é isso, entendeu? Então aqui eu sinto que existe meio uma compreensão disso, entende? De que assim, a fonte, não adianta eu buscar ajuda, conselho no lugar que eu tô, com pessoas da minha família. Por quê? Porque todo mundo pensa da mesma forma que eu. Eu preciso sair disso. Eu preciso ver com meus próprios olhos, eu estou todo arrepiado. Eu preciso descobrir por mim o que é alguma situação. E isso não é ao acaso. Tem alguma força sussurrando no ouvido dessa pessoa, talvez as minhas leituras, porque eu as minhas falas gente, são disruptivas, eu tenho total certeza e convicção disso. Pode todo mundo achar que eu sou um mané, mas eu sei o poder que o que eu falo tem, de abrir a mente das pessoas. Eu sei disso. Então eu sinto que aqui é bem isso, tá? Forte energia do povo cigano, forte energia do povo cigano. Então, assim, eu percebo aqui que, gente, eu só tirei uma carta e ela está invertida. Tá? Então, eu sinto que essa pessoa, ela era talvez até muito racional, entendeu? Ela não é aquela coisa do comando. é, é isso, entende? Por exemplo, gente, você vai. Eu já fui em centros, como eu digo, graças à espiritualidade, eu tenho sagacidade. Mesmo uma entidade, eu sei quando ela está mentindo para mim. Hoje eu sei. E mesmo antes que eu não tinha preparo, eu sabia. Então teve muita coisa que entidades de centro de Umbanda daqui de Guarapari, inclusive, centros que eu frequentei muito tempo, falaram para mim que eu sabia que era uma armadilha. Alguns eu fiz e descobri na pele, outras não, entendeu? Então, tem pessoas que se chegar, você for no centro e ela falar, fulano fez isso e não sei o que lá, e você tem que devolver, e você pega uma galinha e mata, a pessoa vai fazendo. Ela não para pensar. Entende? Eu não. Inclusive, um centro que eu fui aqui, um centro não, eu fiz uma consulta com uma entidade, com uma mulher, e no dia que eu fui lá, eu fiz a oferenda, que foi onde eu falo que minha vida foi destruída e a vida da minha mãe também, a entidade virou para mim e falou assim: meu filho, milagres não existem. Aí eu falei: existem sim. E eu vejo milagres todos os dias. Entende o que eu estou falando? Se uma pessoa, gente, não tem o discernimento espiritual que eu tenho, ela acaba com uma pessoa, com uma boca. É o que eu falo. A língua é a pior magia que tem, mas também é a maior de todas. A palavra, Deus criou tudo pela palavra. Então, a mesma força que uma palavra negativa tem de destruição, a palavra também serve para exaltação, serve para criação, serve para purificação. A mesma, entende, gente? O mesmo, o veneno é o antídoto. Então, o que é o antídoto para a mentira? A verdade nua e crua. Doa quem doer. E eu sinto que aqui tem uma elevação de consciência a partir de, eu acho, dessa questão assim de deixar sentir. Eu acho que tem uma coisa espiritual aqui, entende? De sentir realmente a espiritualidade. Porque eu falo, gente, se você está numa igreja, você senta, você levanta, você não sente nada. Se você entra num templo de Umbanda, de Candomblé, de Kardec, de seja lá qual for, gente, que eu estou falando isso é para tudo. A espiritualidade, gente, é uma só, tá? A espiritualidade é uma só. Deus é uma fonte só, e isso é inquestionável. Nem os Exus, as pombogiras, os caboclos, os demônios questionam que existe apenas uma fonte. Isso é inquestionável, tá?
Quem fica nessa briga são vocês. Ninguém questiona que existe uma única fonte. O problema é que acredita-se que esse Deus da espada na mão, que não gosta dos gays, das mulheres e do não sei o quê, que esse é o Deus e não é. Esse Deus também é apenas um, e ele não é de longe o mais forte. Por quê? Porque da consciência dele. Essa consciência parou lá atrás. Esse é um Deus muito, muito antigo. O Deus que a gente vê sendo cultuado nas igrejas, ele é muito, muito antigo. Muito, muito retrógrado. Entendeu? E esses seres retrógrados, eles já perderam poder. Como que eles conseguem manifestar na Terra? Através de grande massa de densidade energética, que é o quê? Sacrifícios, caos, desordem, briga, confusão. Entende? Então é o que eu falo, quando você vê que isso é estimulado em qualquer lugar, esse não é um ser de alta consciência. Entende? E eu sinto que é sobre esses conceitos aqui, gente. Eu sinto que é muito sobre isso mesmo. Eu acho que aqui é, é mais um. Eu não sei, eu acho que é mais um checkpoint, assim, sabe? De atualizar o que, que está acontecendo por aí. Como eu disse, essa é uma energia, gente, do planeta, do momento, e até mesmo eu disse que o dia 5 e o dia 6 a espiritualidade estava falando muito sobre mim, para mim. E, curiosamente, eu falei que o dia dos ciganos também estava forte, que é o dia 24 de maio. E você acredita que o dia 6, que foi anteontem, foi o primeiro dia de Pentecostes? Olha que coisa incrível. O dia de Pentecostes tem acho 50 dias. 50 dias vai dar no 24 de maio, que é o dia dos ciganos. Entende que eu estou falando que está tudo ligado uma coisa com a outra? O dia de Pentecostes com os ciganos, essa coisa que eu estou falando, de Santa Sara com os israelitas, eventos que você olha e que estão separados. Talvez seja sobre isso, entende? Tem essa questão da espiritualidade que eu acho que existe sim um despertar de que tudo realmente, gente, Deus fala através de tudo. O Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, o Deus luminoso, o Deus misericordioso, o Deus poderoso, o Deus que fazia os milagres, entende? O Deus que cura, o Deus que salva, então, o Deus que perdoa, o Deus de Jesus. Não esse ser lá de trás, que trouxe, que ainda é cultuado hoje como se fosse Deus, o Deus que mata, o Deus que condena. Esse Deus não existe, gente. Ele já caiu, tá? Mais o que aqui? Tem uma coisa de inspiração, de iluminação, tá? E Pentecostes é a descida do Espírito Santo, que foi o que Jesus veio fazer, rasgar o véu de cima a baixo. E isso significa o quê? Cada pessoa pode ter a sua experiência própria com o divino. Não é com Deus, com o divino, entendeu? E isso vai para tudo, para as pessoas, entende, gente? É essa coisa que eu tenho, que eu falo, fulano é matador, lelele. Porque da mesma forma, gente, que falam de mim e de você para outras pessoas, falam das pessoas para mim, mas eu não me importo. Sabe por quê? Porque as pessoas, gente, de ontem para hoje, você dorme hoje sendo uma pessoa, você pode acordar amanhã sendo outra. Não é possível isso? É possível. Você pode passar por uma experiência hoje e mudar a sua vida toda, como a experiência de Paulo, né, de Saulo, que eu não estou dizendo, assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas enfim, tenho várias ressalvas sobre a história de Paulo, mas o arquétipo, entende? A história em si, ela é algo que acontece, gente. Tem pessoas que sofrem um acidente e elas veem um livramento tão grande, às vezes até na hora tem uma experiência de pós-morte, pessoas que veem o invisível por alguma fração de segundos de tempo, elas veem o que está por trás, o que realmente é o mundo real, que é o mundo espiritual. E uma vez que você vê, você não tem como desver. Entendeu? E quando elas retornam, elas falam, mano, Deus existe mesmo. Eu vou. Isso aí foi um sinal. Eu acredito. Eu vou mudar minha vida. Entende? Às vezes não precisa de uma situação dessa.
Ó, a magnificência, a persuasão, o inesperado, a revelação. É isso. Eu sinto que existe uma pessoa ou pessoas, ou nesse período aí, é um momento onde essa coisa de pessoa. Aqui é uma mulher dando a comida para um bicho, né? Então, assim, o bicho, um cachorro domesticado, qualquer bicho domesticado, mesmo um leão, ele se alimenta daquilo que dão. Ele já não tem mais a capacidade de ir buscar, entendeu? Assim, o próprio alimento, vamos dizer. Ó, o triunfo, tá vendo? O carro fala de eu vou seguir aquilo que eu quero, aquilo que eu decido fazer, e eu não vou mais olhar para. Eu vou tomar a rédea da minha vida. Eu sinto que aqui tem uma coisa dessa. O 7. Eu sinto que alguém aqui estava querendo tomar uma atitude, planejando fazer algo, talvez eu tá me vindo muito se afastar de um lugar, ou de alguém, ou de um contexto religioso, ou de um grupo, uma família. Para mim estava vindo muito essa coisa da família, entende? A esperança, a estrela. Estou falando, tem uma coisa muito espiritual aqui. A estrela, eu não sei, gente. Tem uma coisa aqui para mim meio de pedido de desculpa, não sei. Mas eu sinto que alguém estava já pensando em fazer isso, se afastar de alguém, deixar uma família para trás, porque a estrela é a alta espiritualidade, entende? São conceitos muito, muito, muito elevados. Quando a gente fala da espiritualidade, aqui tem isso. Ó, curiosamente, dá o 24, eu estou falando. Aqui tem o povo cigano. Então, assim, pode ser alguém que sempre viveu muito, se for uma espiritualidade, na linha de Exu, e eu falo, gente, é, normalmente o padrão é você entrar nas coisas Exu, 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 mas às vezes você não é de Exu. Você pode cultuar Exu, porque né, os guardiões, todo mundo tem Exu, mas talvez o que dá força é o povo cigano. E eu sinto que é essa energia aqui que está alinhando. Eles falaram uma pessoa, as energias de uma pessoa, trazendo uma coisa mais luminosa para a personalidade dela. E eu sinto aqui também que tem muito a ver com uma coisa familiar, de entender assim, mano, eu estou repetindo os padrões da minha família. Tem isso aqui. Crenças, entende? Essa coisa do dar na boca. Tipo a mãe, né? A mãe que amamenta, sabe? Você não tem escolha. Então, por exemplo, se sua mãe fuma, se sua mãe bebe e ela está te alimentando, ela está te passando aquilo, né? Isso é uma coisa da fisiologia mesmo, da ciência. A ciência prova isso. Então, se uma mãe come carne, você vai se alimentar daquilo, não é? Então, para mim, tem uma coisa até de mãe, crenças maternas, talvez. Ou de uma mãe mesmo. Ou isso é uma mãe. Mas tem uma coisa de uma libertação, o romper de um padrão familiar. Ou seja por uma descoberta, seja por algo nesse sentido, alguém vai viver a própria vida, conforme ela quer. Doa quem doer, eles falaram, porque é o que eu estou escutando. Aqui é meio uma verdade que vai vir à tona para uma pessoa, ou para ela com ela mesma, ou dela para com outra pessoa, entende? Alguém quer se libertar de uma casca, de uma prisão invisível que ela vive, uma prisão sem grade. O lavrador, o carro, ó, a indecisão, eu sinto que ela já tomou isso, e talvez é uma cigana trabalhando nisso, talvez ela está sentindo a energia dos ciganos, a purificação, ó, não tô falando? Os 72 anjos aqui, ó, 72 para mim sempre fala disso. Então, é alguém que, essa pessoa, provavelmente ela está buscando outros estudos, se aprofundando, entendeu? Bebendo da fonte que ela está escolhendo beber, não da que dão para ela. O argonauta, tá vendo? Aqui uma pessoa está se movimentando, ressurreição, ó, o julgamento, entende? Ela está indo
recuperar algo, resgatar algo que ela deixou para trás por causa de uma crença. Pode ser um trabalho, pode ser uma profissão, entende? Algo que essa pessoa gostava de fazer e ela parou porque disseram que era errado. Pode ser alguém. Aqui tá vendo, é como uma pessoa andando tipo num barco, né? Tipo aqueles, sabe aquela pranchinha? Como que é o nome daquilo? Que ficou muito famoso, que é uma prancha e você fica, sabe? Pode ser surfar, não sei. Pode ser alguma coisa que ela parou de fazer por uma outra situação. A temperança, a avareza, a desorientação e a justiça e o diabo. Essa pessoa ela está entendendo que ela estava meio que sendo manipulada, entende? Ela estava servindo um propósito, ela era uma peça no tabuleiro. Aqui tem um grande despertar para uma pessoa ou para muitas, mesmo. Eu sinto até que é uma pessoa que está meio, talvez já afastada desse contexto. Fisicamente, talvez afastada. A lua, tem aqui. Isso. Tá vendo? A ideia da mãe, da família. Muito forte isso. A especulação, a iniciação, a esperança. Aqui ela já tem certeza do que ela quer. Ela ainda só não tem coragem, mas ela vai criar, porque aqui tem o Argonauta. Conselho final aqui, para terminar. O que que esse movimento do Argonauta vai trazer para essa pessoa? O que que esse movimento que ela vai fazer? Vai trazer purificação, tá vendo? Voltou. É o que eu tô falando. Aqui tem um retorno, talvez até da força, da própria força dela. A ilusão, ó, a recapacitação, é isso. Aqui tem uma pessoa que estava sendo levada por outros. É isso que ela vai perceber, que a vida dela estava sendo controlada por outras pessoas e ela não vai aceitar isso mais. Ela já não aceita mais, só que eu acho que foi um baque tão grande para ela, sabe? Foi uma porrada tão forte que ela demorou para acreditar que isso é verdadeiro, entende? Que esse contexto que ela vive não é benéfico para ela, que as pessoas não querem o bem dela, que essas crenças religiosas, sei lá o que, não fazem bem para ela. Porque é isso, gente. Quando você entende, é difícil você aceitar que muitas vezes a sua família te odeia, que o seu pai te odeia, que a sua mãe te odeia, que o seu irmão te odeia, ou que você odeia eles, é o que eu falo, entende? Esses sentimentos, gente, existem mesmo, não adianta viver num mundo de falso amor, falsa ilusão. Você tem que encarar o mundo como ele é, e o mundo ele é assim, tá? Se você não aceitar isso, você vai ficar repetidamente sofrendo, vivendo uma ilusão, entendeu? E é isso que vai acontecer. Aqui eu sinto que uma pessoa tomou uma porrada forte nesse sentido. E ela tá meio, como que a gente fala? Ruminando, processando, entende? Talvez aqui alguém até que ficou no estado, como eu disse, assim, bem de tristeza, sabe? Assim, porque a lua é o brilho que se apaga, entende? Uma coisa aconteceu que tirou o brilho dessa pessoa e ela vai brilhar novamente. Me veio aquela luz do Rapa, né? Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza. Tá vendo? O vinho, o pão e a reza, é tipo a última ceia, né? A duplicidade, a roda da fortuna, a retribuição. Eu não sei por quê. Eu ouvi, a duplicidade é a rainha de copas. Ela falou, eu vou buscar o que, eu ouvi aqui, eu vou buscar o que é meu. Eu vou pegar o que é meu. Eu vou ter o que é meu de volta.
Me lembrou aquela música também, né? Restitui, eu quero de volta o que é